de fato, o enfrentamento desta situação dramática que o Brasil vive dentro de um momento em que o mundo inteiro enfrenta esta pandemia, que é, sem dúvida nenhuma, uma das mais graves, se não a mais grave destas últimas décadas, penso que a mais grave das últimas décadas, ela não deve realmente ser enfrentada com uma visão de esquerda ou de direita. O vírus não é de esquerda e nem de direita. O vírus precisa ser enfrentado de forma científica, à luz do conjunto de informações que temos, todas elas também sofrendo mutações cotidianas, deputado e presidente Aécio, porque não há assunto mais pesquisado na história recente da humanidade do que a pandemia de coronavírus e o coronavírus. Provavelmente, quando os livros de história forem escritos, o maior volume de pesquisas feita pela humanidade será em torno do coronavírus, com todos os seus aspectos. Agora, nós continuamos, infelizmente, reféns de um período de combater uma pandemia na era da pós-verdade. E, infelizmente, algumas pessoas, deputado Celso Russomano, continuam acreditando neste imaginário que é construído pela pós-verdade. Por exemplo, certamente não com má intenção, mas quando o nosso colega general Girão nos diz e nos pergunta, mas como que milhões de brasileiros se curaram? Se os medicamentos, se a cloroquina e a ivermectina não funcionam. Se curaram por diversos motivos. O primeiro deles é que uma virose como o coronavírus, ela é variável de impacto de pessoa para pessoa. Ela tem uma alta letalidade, mas para muitas pessoas, deputado Aécio, ela é um quadro autocontrolável, como qualquer outra virose. O problema é que, quando ela infecta um grupo de pessoas, como é o caso do nosso país, ela tem uma letalidade alta. E, portanto, em torno de 2% daqueles que estão sofrendo, né, com a infecção, não 2%, desculpe, eu fiz o cálculo aqui errado, mas é por isso que em torno de 280 mil brasileiros e brasileiras já morreram, porque para alguns ela é letal. Ela vai até as últimas consequências, ela exige respirador, leito de UTI, e mesmo com estas manobras extremas do ponto de vista do que a saúde tem para oferecer, ela não consegue ser revertida, né? Então, nós temos que apostar naquilo que a ciência está indicando, aquilo que a Organização Mundial da Saúde está indicando, e, por hora, o que temos, de fato, comprovado, deputado Vinícius Carvalho. Temos comprovado que temos que diminuir o número de infectados, e a maneira é utilizar o maior isolamento social possível, valorizar as máscaras, valorizar todos os mecanismos preventivos que estão à nossa disposição, como os hábitos de higiene, e, evidentemente, buscar obsessivamente a vacinação do nosso povo. Nós estamos num momento dramático. Eu espero, né, que o presidente da República reveja as suas posições negacionistas, que, sem dúvida, estão levando o país a um impasse muito maior do que aquele que, infelizmente, já seria gerado pela pandemia. Nós vamos continuar trabalhando pela ciência, em defesa das vacinas, em defesa dos mecanismos comprovados de combate à pandemia e procurando evitar que a população seja convencida a falsas soluções. O debate em torno de narrativas que propõem falsas soluções estão levando o Brasil a aprofundar o impasse. Por exemplo, todo preconceito, e a minha última frase para ser fiel ao pedido do meu colega Paulão, todo preconceito que o presidente da República e seu grupo de apoiadores mais fanatizados disseminaram contra uma das vacinas e que funciona, como é o caso da Coronavac, causam prejuízo enorme para o nosso país, deputado Celso Russomano. O cancelamento da compra de 46 milhões de doses da Coronavac dá um prejuízo enorme para o Brasil hoje. A não compra das vacinas da Pfizer
trazem um prejuízo enorme para o Brasil. Abrir mão da possibilidade de comprar 50% das necessidades da população através do esforço global da OMS, COVAX Facility, e ter comprado apenas 10% das vacinas necessárias para o Brasil, causa um prejuízo enorme para o nosso país. Vamos sim, todos nos dedicando ao máximo, independente das nossas ideologias, ajudar a combater o vírus e, aí sim, junto com o combate ao vírus, procurar abrir as portas de uma recuperação da economia brasileira. Porque esta foi a principal narrativa equivocada que levou o país a este impasse. A ideia de escolher entre economia ou combate à pandemia, que foi largamente utilizada pelo presidente Bolsonaro, nos levou a este impasse. Hoje nós não temos nem combate à pandemia adequado e muito menos ação na economia adequada. Os dois lados estão numa crise profunda, presidente Aécio.